Neste vídeo nós vamos pensar de que maneira o Senhor Jesus crescia em sabedoria, algo que está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 52. Por trás das questões provavelmente está esta situação. Como uma pessoa onisciente e perfeita pode crescer em sabedoria? Talvez esta é a pergunta de muitas pessoas. Sendo totalmente Deus, o Senhor Jesus está além de nossa capacidade de entender e explicar completamente. Mas o versículo é uma afirmação clara de sua verdadeira humanidade e seu desenvolvimento natural como homem, embora seja um homem perfeito, pois ele não tinha a natureza pecaminosa que há em nós. O versículo 40 fala de sua infância, o versículo 52 fala da sua adolescência e juventude. Em cada período de tempo, ele se desenvolveu. Seu crescimento foi perfeitamente equilibrado e inclui tanto o físico quanto o material. Em todas as áreas de sua vida havia uma bela harmonia de progresso. Pode haver algum desconforto com alguns em falar de seu desenvolvimento mental. É certo que devemos ser cautelosos ao falar da pessoa de Cristo, nunca diminuindo a glória de sua divindade, mas é um mal entendido pensar que nosso Senhor, como uma criança de 2 anos de idade, por exemplo, tinha a capacidade ou os processos de pensamento de uma criança de 10 anos. Em cada fase da vida, ele foi perfeito para aquela fase. Ele se sujeitou ao processo natural do desenvolvimento humano, mas sem pecado. Assim, em nosso versículo, ele era um adolescente perfeito, porque crescia constantemente em sabedoria. Sabedoria é mais do que apenas acúmulo de conhecimento. Inclui discernimento e aplicação de conhecimento e princípios às circunstâncias, de uma forma que agrade a Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Isaías capítulo 11, versículo 2 diz a respeito do Messias: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para que entenda melhor, vamos ler 2 versículos em Lucas capítulo 2, que fala que Jesus crescia. Por exemplo, no versículo 40 do capítulo 2 de Lucas diz assim: e o menino crescia em estatura e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava com ele. E o menino crescia em estatura. Note aqui primeiro. O menino crescia em estatura e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Já em Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria. Lá no outro versículo diz que ele crescia em estatura. Aqui diz: crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Temos uma diferença entre o versículo 52 e o 40, notou? E é que o crescimento em sabedoria vem primeiro no versículo 52, antes do crescimento em estatura física, para mostrar que agora isto era a prioridade. Esta afirmação no versículo 52, vindo logo após a cena do templo, não deveria ser surpresas para nós. Agora, há notável avanço na sabedoria, que está intrinsecamente ligada ao seu conhecimento pessoal de Deus e de sua palavra. Este é o caráter do homem de Deus no Salmo 1. À medida que o Senhor Jesus crescia na idade adulta, ele enfrentava novas situações na vida. Como diz Hebreus
capítulo 5, versículo 8, em relação a ele, aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. No que se refere a nós, precisamos aprender a obedecer porque somos essencialmente desobedientes. O Filho de Deus teve de obedecer, teve de aprender, melhor dizendo, a obediência por uma razão completamente diferente, distinta. Como soberano Criador, ele não estava sujeito a ninguém. Obedecer era uma experiência totalmente nova para ele. E nesse aspecto, ele é o exemplo e o modelo de obediência para todos os que lhe obedecem. Ao passar por diferentes experiências, ele foi chamado a aplicar o temor de Deus de maneiras que não havia encontrado anteriormente. O Pai o estava preparando para seu ministério público, que estava à sua frente.